sequencial no livro de Mateus. Nós havíamos parado no capítulo 4, verso 17, e vamos continuar hoje a partir do verso 18 até o verso 22. Então, convido a você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22. Mateus, capítulo 4, verso 18 ao 22, diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós lembrarmos bem das nossas exposições sequenciais do livro de Mateus, nós vamos lembrar que Mateus, de maneira intencional no seu livro, no seu evangelho, estabelece um paralelo muito evidente para quem ler, entre a figura de Moisés como libertador do povo de Israel e a figura de Jesus como libertador de Deus, agora aqui o verdadeiro libertador prometido por Deus. E verdadeiro porque Ele é o único que de fato é capaz de cumprir a lei do Senhor de forma íntegra ou de forma completa. Nós sabemos bem que apesar de Moisés ter sido um grande líder, ele não foi capaz de obedecer a Deus na sua plenitude. Moisés não conseguiu, mas Jesus conseguiu, meus irmãos. E Mateus nos ajuda a enxergar que aonde talvez o melhor de nós falhou, aquele que viria de vir, Jesus Cristo, o Filho de Deus, jamais falhará. Ele é de fato o libertador esperado, completo, Não é difícil, meus irmãos, enxergar aqui no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 4, que nós estamos, até o capítulo 26 do livro de Mateus, 5 grandes sermões de Jesus Mateus vai demonstrar cada um desses sermões de forma bastante clara, e essa é uma clara referência também que o evangelista Mateus dá ao Pentateuco, os 5 livros da lei, que nós já estudamos aqui nos dias de terças-feiras, onde nós estamos estudando sequencialmente a palavra de Deus. A ideia, meus irmãos, é que, assim como Deus havia falado por meio de Moisés, estabelecendo a base do seu relacionamento pactual lá no Antigo Testamento, a aliança de Deus foi estabelecida através de Moisés, através dos pais, como Abraão, e tudo isso você pode conferir, o povo de Deus poderia conferir nos 5 livros da lei, no Pentateuco. Agora, meus irmãos, o que Mateus está mostrando é que haverá de vir um novo tempo. Haverá de vir alguém que vai reestabelecer uma nova aliança para o povo de Deus. E essa nova aliança se estende não somente mais ao povo de Israel, mas a todos nós que somos alcançados, então, por essa graça, por essa misericórdia de Deus. Mateus nos mostra que Jesus é o que Moisés jamais pôde ser. No nosso último sermão, meus irmãos, em Mateus, nós vimos que no início do ministério de Jesus, ele segue diante das perseguições,
diante da humilhação que vem desde o começo do seu ministério, ele resolve ir a Galileia, um lugar mais tranquilo, um pouco distante dos críticos que o perseguiam constantemente, dos fariseus, dos saduceus. Ali, então, Jesus estabelece, e nós vimos isso no nosso último sermão, o seu tripé ministerial. As 3 bases ministeriais de Jesus são nos ensinadas aqui nesse final do capítulo 4 de Mateus, meus irmãos. A primeira delas nós falamos, que é a pregação. Foi isso que nós falamos na nossa última exposição. Jesus pregou e pregou e pregou sobre arrependimento, sobre reconciliação, sobre Deus, sobre o verdadeiro Messias, que é Ele. Ele foi reconhecido assim pelo apóstolo João Batista. E diante desse primeiro pilar, Jesus já sofre em si perseguição, nós vimos. Tanto que foi preciso que ele fosse a Galileia, encontrar ali talvez um lugar que ele pudesse continuar pregando, porque os seus sermões já iam ao encontro dos corações dos pecadores, ao ponto de que eles se sentiam na obrigação ali de persegui-lo. Aqui, nós vemos no nosso texto dessa noite o segundo pilar ministerial de Jesus. O primeiro é a pregação, o segundo pilar ministerial de Jesus é o discipulado. O discipulado. E é nesse texto que nós vamos perceber Jesus mostrando o discipulado como um pilar ministerial da sua vida. O último pilar está nos últimos versos do capítulo 4, que são os milagres e as maravilhas. Então, meus irmãos, nessa noite eu quero convidar vocês a perceberem comigo, através desse segundo pilar ministerial de Jesus, que o discipulado de Jesus é um chamado que transforma, meus irmãos, o ordinário em extraordinário. O chamado de Jesus ao discipulado é capaz de transformar o que é ordinário em extraordinário. Para isso, meus irmãos, vamos perceber que o discipulado de Jesus é primariamente um chamado perseverante. É um chamado perseverante. E é importante, meus irmãos, notar que o relato de Mateus, como nós temos percebido ao longo das nossas exposições, não segue uma ordem cronológica ou estritamente cronológica. Mateus não está preocupado com o tempo e com a ordem temporal dos fatos, mas Mateus foca na teologia do chamado de Jesus, que na sequência exata, ele foca mais na teologia do que na sequência exata dos eventos. Lucas, meus irmãos, e João, por exemplo, fornecem muito mais detalhes específicos, contextuais, que nos ajudam a entender melhor o contexto de tudo que estava acontecendo aqui quando Jesus chama os seus primeiros apóstolos, como chama aqui no nosso texto. Se nós lermos, meus irmãos, apenas Mateus, nós podemos pensar ou chegar a pensar que Pedro, André, Tiago e João encontraram Jesus aqui pela primeira vez. Eles nunca ouvido falar de Jesus, nunca tinham visto a pessoa de Jesus. É o que dá a entender se nós lermos assim apenas Mateus. Mas nós percebemos nos outros evangelhos, como o evangelho de João, nós sabemos que não foi o caso. Eles já conheciam muito bem Jesus quando são chamados aqui no nosso texto. Lá, meus irmãos, em João, nós vemos que eles eram discípulos de João Batista. E após perceberem que o próprio João Batista testemunha em favor de Jesus como Cristo, como Messias, eles abandonam João Batista e passam a seguir a Jesus como ali, já como mestre. Eles largam João Batista e seguem a Jesus. Se os irmãos lembrarem bem, no verso 41 do capítulo 1 de João, André e Simão, o Pedro, eles dizem um ao outro assim: nós agora encontramos de fato o Messias. Não foi João Batista, por mais maravilhoso que ele fosse, João Batista não tomou para si o título de Jesus, e eles observaram isso. João Batista apontava para alguém, apontava
para Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, esses homens que Jesus haveria de chamar aqui no nosso texto não eram pessoas aleatórias, mas pessoas que já haviam testemunhado e ouvido o primeiro pilar ministerial de Jesus, que é a pregação. Muito mais que isso, meus irmãos, eles já poderiam ter observado toda a rejeição que a pregação do evangelho genuíno traz para a vida de alguém. Viver a vida que Jesus vai chamá-los a viver não é algo humanamente bom. Eles já podiam ter observado essas coisas na vida de Jesus. Jesus, meus irmãos, com a sua própria vida, mostra o caminho que será trilhado por aqueles que Ele mesmo chama. O texto de Lucas nos mostra o trabalho de Jesus, né? Jesus ensina, prega e prega a salvação aos perdidos de maneira clara, de maneira estratégica. Lucas 5 vai dizer que Jesus pega o barco ali desses pescadores para poder falar em uma condição que toda a população ali, toda a multidão pudesse o ouvir a sua pregação audivelmente. Então Jesus mostra uma clara estratégia ministerial. Ele mostra que não prega de qualquer jeito. Ele mostra que não vive de qualquer jeito. Ele mostra a vida para a qual Ele vai de chamar os seus apóstolos. Nessa primeira parte, meus irmãos, aprendemos que Jesus ensina pregando. Sim, ensina falando. Ensina subindo ao barco e falando às multidões. Mas Ele ensina também com a sua vida prática. Jesus se mostra perseverante diante da perseguição, como nós sabemos, da humilhação. Ele se mostra comprometido com o seu ministério, focado no seu ministério. Independentemente dos resultados aparentes, Jesus nos ensina que a maior vitória está em obedecer ao Pai. Jesus mostra para os seus futuros discípulos e apóstolos o que eles hão de viver, a maneira que eles deverão viver, preocupados não com a vitória terrena, mas com a vitória desse Deus celestial. Jesus, meus irmãos, persevera na sua pregação, assim como persevera em ensinar a todo tempo os homens. E Ele ensina não através de uma didática humana, mas através do poder do Evangelho. Jesus ensina através do poder da palavra de Deus. Meus irmãos, o que transforma a vida desses pescadores não é um rabino sábio, não é alguém mais inteligente que eles. O que transforma as nossas vidas não é a pura e simplesmente teologia, não é o puro e simplesmente conhecimento, mas é o poder do Evangelho. O que nos transforma, o que transforma esses pescadores é o poder desse Jesus, que vai ao encontro deles, que vai, diante da sua vida ordinária, chamá-los para o extraordinário. No nosso segundo ponto, meus irmãos, percebemos que o discipulado de Jesus é um chamado, então, transformador. Ele é primariamente um chamado perseverante, mas esse chamado perseverante transforma a vida dos seus vocacionados. No texto, meus irmãos, de Lucas, percebemos a verdadeira busca dos discípulos até então. Apesar de que, como nós falamos agora há pouco, eles já haviam ouvido acerca do Evangelho de Jesus, eles ainda não haviam compreendido de forma clara o que deveria implicar conhecer esse Evangelho.
Eles não haviam compreendido que há uma necessidade clara para aqueles que verdadeiramente ouvem e compreendem o Evangelho, a transformação de vida. Mas logo, meus irmãos, isso iria mudar. Jesus, como mestre, não deseja, meus irmãos, fazer uma avaliação minuciosa de quem vai chamar. Nós percebemos isso. Jesus não faz nenhum tipo de seleção específica ou de uma prova específica para quem vai chamar. Jesus já os conhece, meus irmãos. Jesus sabe a fragilidade dos seus corações. Jesus conhece os pecados das almas desses pescadores. Jesus sabe que não são as características pessoais desses pescadores que o tornarão grandes no reino de Deus, que os tornarão grandes agentes do Senhor. Mas o que faz de alguém um grande agente do reino de Deus é o poder transformador de caminhar com esse Jesus, de ouvir acerca desse Jesus, de ver a obra magnífica desse Jesus. Então, meus irmãos, enquanto os discípulos estão em busca de sustento para o seu corpo, para as suas vidas ordinárias, tentando voltar de alguma forma para a sua rotina comum, tentando viver e continuar vivendo, mesmo já tendo visto e ouvido Jesus, o próprio Jesus vai até Pedro e André, é o que diz o nosso texto, e dá a eles não apenas um chamado, mas também uma promessa. Meus irmãos, o pescador precisa ter, primariamente, paciência, perseverança, precisa ter coragem, precisa ter noção exata do momento correto de agir, de puxar a sua vara, de puxar as suas redes. O pescador precisa compreender a respeito de métodos de pesca, porque só assim ele vai pegar o peixe específico de onde ele está. O pescador precisa não chamar a atenção para si. O pescador precisa, durante a sua pesca, se manter quase que imperceptível, calado, para não espantar os peixes. Essas são características claras de um bom pescador, meus irmãos. A grande pergunta é, diante do nosso texto, não são essas exatamente as características que Jesus demonstra ao pescar os seus apóstolos, ao chamar os seus discípulos? Da mesma maneira, meus irmãos, Jesus pesca seus 2 primeiros discípulos, compreendendo a tática perfeita, compreendendo as palavras que devem ser ditas, alcançando o cerne dos seus corações. Jesus diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O chamado ao discipulado de Jesus, meus irmãos, é transformador, porque transforma as nossas questões ordinárias de maneira extraordinária, para que isso retorne em glória ao nome do nosso Deus. Jesus olha, meus irmãos, a necessidade desses pescadores. Nós vemos lá no texto de Lucas 5, que eles haviam tentado pescar a noite toda, que eles haviam se esforçado em sua vida ordinária o máximo que podiam, mas não haviam pegado nada. E eu imagino essa cena, meu irmão, imagine comigo, Jesus dizendo: o que eu farei com vocês, vocês não podem imaginar, é grande demais para a mente ainda pequena de vocês. Mas se vocês acham que é difícil fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer, se vocês acham que é impossível que eu transforme a vida ordinária de vocês em algo extraordinário, se o que vocês querem é peixe, então joguem a rede ao outro lado. Se é impossível,
se parece impossível a vida de alguém ser transformada, Jesus olha para a necessidade mais emanente, mais nítida do coração dos pescadores, que era o peixe, o sustento da sua casa, da sua vida, e diz: não há impossíveis para o nosso Deus, não há impossíveis para mim. Assim como eu sou capaz de fazer agora vocês pegarem esses peixes, eu sou capaz de transformá-los em discípulos prósperos. Não é vocês, sou eu. Sou eu que transformo a vida daqueles que eu mesmo escolho. Meus irmãos, para esses pescadores parecia impossível pegar peixe naquele dia. Eles já haviam tentado a noite toda. Para nós, parece impossível Deus usar de maneira tão gloriosa homens tão pecadores como esses, homens tão pequenos como esses. Mas não existe impossível para Deus, meus irmãos. O nosso Deus, costumeiramente, transforma o ordinário em extraordinário. O discipulado de Jesus, meus irmãos, é um chamado transformador. Olhe para a sua vida, olhe para a provisão do Senhor em você. Lembre de onde você estava, faminto em busca de peixes, que você já buscava tempos e tempos e não conseguia alcançar. E eu não estou falando, meus irmãos, pura e simplesmente do fator financeiro, do sustento financeiro da sua casa, não. Mas de como o homem sem Jesus vaga por aí, cansado da mazela da sua própria vida, sem esperança, porque tudo que ele pode se agarrar está em coisas que dependem o tempo todo das circunstâncias. Mas o que Jesus chama esses apóstolos a viverem aqui é olhar para além das circunstâncias, é viver de acordo com aquele que não se agarra às coisas físicas da terra, mas que tem poder sobre todas elas. Aquele que, como nós lemos no nosso texto em Apocalipse aqui, na nossa liturgia, até os anjos do céu glorificam o seu nome, porque Ele tem todo o poder. Jesus, meus irmãos, chama esses apóstolos, esses discípulos, esses pescadores, para a transformação de vida. Para a transformação que só pode vir pelo poder, pelo seu poder como Deus, pelo poder da ação do Espírito Santo nos nossos corações. Em último lugar, meus irmãos, o nosso último ponto, eu quero dizer que o chamado de Jesus, ele não apenas é perseverante, ele não apenas é transformador, mas ele também é imediato. Ele é para agora. Para agora. Se nós lembrarmos lá da nossa segunda aula, ainda no início do ano, sobre discipulado, nós vimos que a resposta rápida ao chamado de Jesus, nos textos que mostram Jesus chamando os seus discípulos, ela não acontece por conta de quem está sendo chamado, ela não acontece pelo próprio discípulo, por causa do discípulo, mas ela acontece imediatamente por causa de quem o chama. Não é o Atos que está chamando alguém para ser seu discípulo, é Jesus que está chamando aqui nesse momento. É o próprio Deus. Quem chama, meus irmãos, esses 4 pescadores é Deus. Isso quer dizer que Ele tem toda a autoridade sobre a vida. Isso quer dizer que Ele é necessariamente correspondido. Isso se torna
de uma vez por todas, prioridade na vida daqueles que são chamados, na vida daqueles que ouvem a sua voz. Meus irmãos, a fé jamais pode ser gerada pelo ser humano. O discipulado não é uma oferta que nós criamos de alguma maneira. Ele é criado pelo chamado desse Jesus. A fé, meus irmãos, só é possível se ela for colocada em nós por alguém, se ela for nos dada de alguma forma. Ela só é possível obedecer a esse chamado se houver de alguma forma dos nossos corações uma ação sobrenatural daquele que nos chama. Só é possível assim, meus irmãos. Não há como a fé ser gerada em nós por nós mesmos. É necessário a voz de Deus. O Bonhoeffer, autor que nós estamos estudando, vai dizer que é impossível separar fé de obediência. Assim como é impossível estabelecer uma sequência em que elas ocorrem diante do chamado ao discipulado de Jesus. Existe, portanto, uma unidade entre fé e obediência, que mora no fato de que a fé só existe na obediência e nunca sem obediência. E de que a fé é tão somente fé no ato da obediência. Aqueles que têm a fé de Cristo em seus corações, ouvem a sua voz e a obedecem. O primeiro passo, então, meus irmãos, em direção à fé, é uma obra externa. Algo que definitivamente muda a direção daqueles que são convocados por Jesus ao discipulado. Muda a existência, o motivo, a esperança. É exatamente o que acontece com os nossos discípulos aqui. Eles correspondem ao chamado de Jesus com uma obediência imediata. É o que diz o texto, olhe comigo aí. O texto diz, no verso 20, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O verso 22 diz, eles no mesmo instante, deixando não só o seu trabalho, mas também a sua família, seguiram a Jesus. Há uma correspondência imediata para aqueles que ouvem a voz do nosso Senhor. Há uma obediência instantânea para aqueles que no coração é produzido fé nesse Jesus. Meus irmãos, a obediência ao chamado de Jesus não é apenas uma questão de seguir regras ou de cumprir mandamentos, mas sim de estabelecer um relacionamento pessoal, contínuo, que só existe quando o discípulo larga a sua vida ordinária para viver o extraordinário ao lado de Jesus. E só se vive assim, o seguindo, de maneira íntima, de maneira pessoal, de maneira obediente. É a entrega total, meus irmãos, e restrita das nossas vidas a Ele. É o abandono de tudo que nos prende, de alguma forma que nos afasta desse compromisso exclusivo que Jesus nos chama a ter com Ele. A fé, meus irmãos, e a obediência estão ligadas. A verdadeira fé só pode ser manifestada através dessa obediência ao chamado de Jesus. A fé genuína, meus irmãos, é sempre acompanhada por essa ação constante do discípulo, em correr em direção ao seu Senhor. A obediência, meus irmãos, é o único caminho para essa comunhão verdadeira com Jesus Cristo, que Ele mesmo nos chama a ter. Então eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que talvez você esteja aqui na igreja há muito tempo, mas ainda não tenha compreendido o que implica ser chamado por Jesus.
Talvez você não tenha compreendido que o chamado de Jesus vai te fazer necessariamente abrir mão do seu barco, da sua rede e até mesmo do seu pai. O discipulado de Jesus, meus irmãos, não é um convite para permanecer como estamos e apenas incluir algo a mais nas nossas vidas. Mas o discipulado de Jesus é uma convocação para uma transformação radical, para uma mudança de vida completa, que só é possível através do poder transformador do Espírito Santo. O chamado de Jesus, meus irmãos, é perseverante, é transformador, é imediato. Ele nos convida a uma vida de obediência, uma vida de fé, onde cada passo que damos será um testemunho do poder de Deus, que transformou as nossas vidas ordinárias em extraordinárias, não para a nossa glória, mas para que possamos testemunhar como discípulos que somos desse Jesus. Jesus nos chama, meus irmãos, a abandonar tudo que nos prende, a abandonar tudo que nos impede essa comunhão. Ele nos chama a caminhar com Ele. E talvez você veio aqui em busca de uma palavra de conforto, e eu vou te dar essa noite, meus irmãos. O conforto que você tanto espera só pode ser encontrado aos pés desse Jesus. E o conforto não é físico, ele é espiritual, porque ele conforta as nossas almas. Ele nos conforta do turbilhão que é viver em pecado, da desgraça que é viver afastado desse Deus. Jesus não quer apenas multiplicar os seus peixes para que você viva e continue vivendo a sua vida ordinária. Jesus quer te chamar ao discipulado para viver de maneira extraordinária, confiando que o seu sustento não está mais nas redes e nem nos barcos, mas está em viver diariamente, em comunhão com esse Jesus, seguindo esse Mestre. O discipulado de Jesus nos conforta, porque nos dá a esperança de que a nossa vitória não depende das circunstâncias, não depende do lago, não depende das chuvas, não depende do nosso trabalho nem do nosso esforço. Depende única e exclusivamente do poder do Espírito Santo, agindo através da nossa entrega, agindo através da nossa obediência. Meu irmão, se entregue a esse Jesus. Se entregue a esse Jesus. Viva de acordo com esse Jesus. A palavra de Deus diz: ouça enquanto se pode ouvir. Porque haverá um período que você vai desejar ouvir e não ouvirá, porque o nosso Senhor estará calado. Se arrependa enquanto há tempo. Reconheça esse chamado de Jesus que ecoa agora. Reconheça que somente Ele pode ser o seu mestre, o seu Senhor. Feche seus olhos, meus irmãos, e oremos ao Senhor. Convido os irmãos que vão cantar o último cântico, o último hino, a tomar seu assento. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela Tua palavra que nos chama, Senhor Deus. Te agradecemos pelo Teu chamado. Ó Deus, que o Senhor convença a cada irmão aqui que me ouve nessa noite, que ele especialmente tem um chamado do Senhor para a sua vida. Talvez não seja viver o ministério como o Senhor me chamou para viver, mas todos nós somos chamados a fazer das nossas vidas um ministério do Senhor.
a fazer das nossas vocações, dos nossos trabalhos, a fazer dos nossos estudos, da nossa família, Senhor Deus, algo que glorifique o Teu santo nome, Pai. Convença os irmãos da quarta igreja que é necessário se entregar ao Senhor, que é necessário obedecer ao Senhor, ouvir a Tua voz e obedecer. Oh Deus, abençoa os nossos corações, é o que nós te pedimos,